Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe quando a gente pega para ler um pensador como Jürgen Habermas e parece que é outra língua? Olha, essa sensação é super comum. A grande missão dele era justamente pegar teorias complexas e fazer com que elas fizessem mais sentido no nosso dia a dia. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. Desvendar as ideias do Habermas de um jeito bem direto e, eu prometo, sem complicação. Tudo começa com essa pergunta, que é o coração do pensamento dele. Quem nunca teve aquela sensação de que a burocracia, a economia, a política, parece que tudo funciona numa lógica própria, que não tem nada a ver com a gente, com as nossas relações, com o que a gente precisa? Pois é, Habermas dedicou a vida a entender por que isso acontece e, mais importante, o que a gente pode fazer a respeito. Bom, então vamos lá. Para entender o problema, a primeira coisa que o Habermas fez foi olhar para o nosso jeito de pensar. Ele sacou que um tipo muito específico de razão acabou dominando o mundo moderno e nem sempre para o nosso bem. Pensa assim, a razão instrumental é como um martelo. O martelo é ótimo para pregar pregos, não é? Mas o problema é que quando você só tem um martelo na sua caixa de ferramentas, todo e qualquer problema começa a parecer um prego. Essa é a lógica do como eu chego lá mais rápido e gastando menos, sem nunca perguntar, mas para onde a gente está indo? Ou por que a gente quer chegar lá? É um pensamento focado só na eficiência, no resultado final. Essa citação é forte, né? Ela resume bem o sentimento de crise que muita gente tinha na época. A sensação era de que o projeto de criar um mundo mais racional tinha falhado. Mas o Habermas olhou para isso e disse, calma aí. Para ele, o problema não era a razão em si, mas o fato de a gente ter ficado obcecado com um único tipo dela. A crise era de uma forma de pensar, não do pensamento racional como um todo. Beleza? Se o problema era um tipo de razão que só queria controlar e ser eficiente, qual seria a solução? Para Habermas, a resposta estava em outro tipo de razão, uma que não busca dominar, mas sim entender. Uma razão que funciona na base da colaboração, não da competição. E aqui a diferença fica gritante. A razão instrumental é estratégica. É um jogo de xadrez onde cada um pensa na própria jogada para vencer. Já a razão comunicativa é como se a galera se juntasse antes do jogo para juntos decidirem quais vão ser as regras. O foco sai do sucesso de um só e vai para o entendimento de todo mundo. Isso nos leva direto para a ideia central da teoria dele, a ação comunicativa. É o que acontece quando a gente usa a linguagem não para dar ordem, manipular ou competir, mas para de fato se entender. É um processo onde o que se busca é o consenso, um acordo que nasce da força do melhor argumento, e não da força do poder ou do dinheiro. Para explicar como essa tensão toda acontece na sociedade, Habermas nos dá dois conceitos que são, assim, geniais: o mundo da vida e o mundo sistêmico. Vamos imaginar eles como dois pratos de uma balança, que no mundo ideal deveriam estar em perfeito equilíbrio. O mundo da vida é como a vida que acontece dentro de uma casa, sabe? São as conversas na mesa de jantar, as tradições de família, os valores que são passados de pai para filho, a confiança. É o espaço onde a gente cria laços, se entende, constrói solidariedade e forma quem a gente é. É, basicamente, o tecido social da nossa existência. Já o mundo sistêmico, usando a mesma analogia, seria a infraestrutura da casa, o encanamento, a fiação elétrica, as fundações. São coisas absolutamente essenciais. A casa não fica de pé sem elas, mas são impessoais. Elas funcionam com base na eficiência, o dinheiro na economia, o poder na política. O sistema não está preocupado com o entendimento, ele está preocupado com o resultado. E aqui está o pulo do gato. O grande problema, segundo Habermas, acontece quando a infraestrutura da casa começa a ditar as regras da vida em família. Quando decisões sobre a educação das crianças, por exemplo, passam a ser tomadas só com base em custos e resultados, ignorando a formação cultural e pessoal delas. Isso é o que ele chama de colonização do mundo da vida, a lógica fria do sistema invadindo os espaços que deveriam ser do afeto e do diálogo. E para isso, não ficar só na teoria, vamos trazer para um exemplo que todo mundo conhece muito bem, a escola. A escola é o lugar perfeito para ver essa briga acontecendo, porque ela vive exatamente nessa encruzilhada, nesse ponto de tensão entre os dois mundos. Pensa bem, a escola está com um pé em cada canoa. Por um lado, ela precisa responder às demandas do mercado, do governo, do sistema. Por outro, ela tem a missão de transmitir cultura, de formar cidadãos, de desenvolver pessoas, tarefas típicas do mundo da vida. É um equilíbrio, assim, muito delicado de se manter. Essa tensão aparece em duas frentes. De um lado, as funções do sistema. Preparar para o mercado de trabalho, focar em nota, em resultado, em ranking.
Do outro, as funções simbólicas. Formar seres humanos completos, capazes de dialogar, de entender o mundo, de serem solidários. Quando o lado do sistema pesa demais, bom, a educação corre um sério risco de virar só mais uma linha de produção. Diante de tudo isso, qual deveria ser o verdadeiro objetivo da educação, na visão do Habermas? Não é só encher a cabeça dos alunos com informação. É, acima de tudo, prepará-los para o diálogo racional. E é isso que ele chama de ação educativa. É um processo para desenvolver no aluno a tal da competência comunicativa. Ou seja, é ensinar a pessoa a argumentar, a ouvir, a justificar as próprias ideias e a chegar num consenso baseado na razão. É dar as ferramentas para que ela não seja só uma peça no sistema, mas uma participante ativa e crítica no mundo da vida. E como funciona esse diálogo na prática? É bem mais simples do que parece. Imagina uma conversa. Primeiro, alguém faz uma afirmação. Aí, outra pessoa pode questionar. Ué, mas por quê? Tem certeza? O próximo passo é quem fez a afirmação se justificar, dar bons motivos, bons argumentos. E no fim, se os argumentos forem realmente bons, todos chegam a um acordo. Não porque alguém gritou mais alto, mas porque o argumento convenceu. A força está na razão, não na força. E o mais legal é que esse tipo de conversa pode ser sobre várias coisas. A gente pode debater a verdade de um fato, discutir se uma regra social é correta ou justa, e até questionar a veracidade de alguém, ou seja, se a pessoa está sendo sincera naquilo que diz. A ação comunicativa nos permite navegar por todas essas dimensões da vida. No final das contas, o objetivo do Habermas não é prometer um mundo perfeito. A ideia é nos dar um instrumento. A ação comunicativa é a ferramenta que a gente tem para construir coletivamente uma sociedade mais justa e democrática, melhorando nossa relação com o mundo, com as outras pessoas e com a gente mesmo. E para a gente fechar, fica a reflexão. Se a gente parar para olhar para o nosso trabalho, para as redes sociais, para a nossa vida em comunidade, onde mais a lógica da eficiência e do sucesso a qualquer custo está invadindo os espaços que deveriam ser de diálogo e colaboração? A teoria de Habermas nos dá uma lente poderosa para enxergar isso e, quem sabe, encontrar um jeito de resistir.